Desenho animado não faz a alegria só das crianças de hoje em dia, não. A verdade é que ele acompanhou a infância das crianças de hoje, dos pais delas, dos pais delas, e ouso dizer, talvez dos pais delas. Complicou. Por isso, eu decidi trazer pra vocês hoje 5 desenhos que você assistiu e são mais antigos que seus avós. Você duvida? Fica comigo até o final que eu te provo. Vocês sabem que desenho animado não é coisa nova, né, galera? Principalmente se você assistiu esse vídeo aqui, onde eu conto como tudo começou, como surgiram os primeiros desenhos animados e mostro inclusive como esses desenhos eram feitos nessa época. Esse vídeo tá muito bom e se você não assistiu, confere aí. Foi um dos que eu mais gostei de fazer. Só clicar no card que tá aparecendo aqui e ele vai ser adicionado como o próximo vídeo da sua lista. E eu também vou deixar o link no comentário fixado. E nessa época, por volta dos anos 30, as pessoas ficaram muito impressionadas com esse tipo de conteúdo. Elas pensavam: o quê? É desenho desse que a gente faz no papel e se mexe sozinho igual gente? Ah, eu preciso ver. E quando elas chegavam lá, elas se impressionavam, se divertiam, porque desenho vocês sabem, né? Permite as cenas mais absurdas e hilárias. E como o sucesso foi enorme, vários desenhos foram surgindo, e houve um hype tão grande com esse tipo de produção que essa época ficou conhecida como a Era de Ouro da Animação. Alguns desenhos se tornaram ícones do cinema. E sim, do cinema. Porque na época as pessoas não tinham acesso fácil a conteúdo como a gente tem hoje, tudo na tela do celular. Elas precisavam esperar uma sessão de cinema, comprar seu ticket, pagar sua pipoca, que na época nem era feita de milho, e aí sim se divertir. Isso porque os primeiros desenhos que fizeram realmente sucesso no cinema começaram a ser lançados no final da década de 1910 e início da década de 1920. Enquanto as transmissões de TV começaram a ser feitas por volta dos anos 30, com um destaque para a BBC na Inglaterra, que fez em 1936 a maior transmissão da época, a cerimônia de coroação do rei George VI. Isso para mais de 50 mil espectadores simultâneos. Mas a TV não era algo popular como a gente conhece hoje em dia, era coisa de gente da grana. A TV só começou a se popularizar mesmo nos Estados Unidos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. E por isso, a primeira série animada feita para televisão só estreou em 1949, um desenho chamado Crusader Rabbit, que não tinha nem de longe a mesma qualidade dos curtas e longas animados lançados para o cinema até então, como a Branca de Neve, por exemplo. E sobre como foi feita a Branca de Neve, eu também falei nesse vídeo aqui. Por volta dos anos 1960, 90% dos lares americanos já tinham uma TV em casa. E foi aí que os nossos desenhos preferidos começaram a ser produzidos para a TV e acabaram atravessando gerações. E o primeiro desenho da nossa lista de hoje é Popeye. E eu duvido que tenha alguém aí que não conheça esse marinheiro. Mas vocês sabem como ele surgiu? Popeye foi criado em 1929. Faz tempo. Por um sujeito chamado Elsie Chrysler Segar, um cartunista que trabalhava fazendo tirinhas para o New York Journal. E foi em uma dessas tirinhas que o marinheiro Caolho apareceu pela primeira vez. Só para vocês terem uma ideia, essa tirinha na verdade era focada na família Palito. Isso mesmo, a família da Olivia. Mas quando Popeye apareceu, ele fez tanto sucesso que acabou se tornando o protagonista. Então, os manda-chuvas de um estúdio chamado Fleischer Studios pensaram: esses caras aí estão enchendo os bolsos com esse tal de Gato Félix, com esse rato Mickey. Por que a gente não pega esse marinheiro que tá fazendo sucesso nas tirinhas e transforma em desenho animado pro cinema? E foi isso que eles fizeram, galera. Conseguiram uma licença para adaptar as tirinhas do Popeye pro cinema e em 1933 o Marinheiro Comedor de Espinafre estreou nas telonas e caiu na graça do povo. E foi quase 30 anos depois, em 1960, que finalmente foi produzida uma série para TV. Mas esses episódios não foram muito bem aceitos pelo público porque tinham uma qualidade de animação bem inferior ao cinema. Mas talvez o principal motivo mesmo tenha sido porque mudaram muito a personalidade dos personagens. Foi em 1978, quando o famoso estúdio Hanna-Barbera assumiu a animação do desenho e resgatou a qualidade e a personalidade dos personagens do cinema, que a série animada finalmente foi bem aceita. E são esses episódios que se popularizaram aqui no Brasil. E aí, você assistiu? Se você é fã do Popeye e também dos outros desenhos que eu vou trazer nessa lista, como eu sei que vocês gostam, eu tô deixando na descrição e no comentário fixado uma seleção de itens que eu separei lá na Amazon sobre cada um desses desenhos. Tem caneca, tem bonecos, um negócio mais bonito que o outro. Aí vocês podem colecionar ou presentear alguém especial. Confiram lá depois. O segundo desenho da nossa lista é Pica-Pau. Que clássico, galera!
Tenho certeza que esse é o pássaro com a risada mais famosa do mundo. Pica-Pau foi criado por Walter Lantz e Ben Hardway em 1940. O Walter já tinha um desenho que vinha fazendo um certo sucesso no cinema, se chamava Andy Panda. Mas ele sentia que precisava de um personagem maior, que pudesse fazer frente a outros personagens famosos da época. Então, ele e o Ben decidiram apresentar um adversário para o Andy Panda e seu pai, um pássaro que fosse meio maluco e irritante, e escolheram um Pica-Pau. Depois que eles criaram o personagem, o Walter olhou para o Ben e disse: "Olha, eu tô com um pressentimento que isso aqui vai dar muito certo." E o Ben respondeu: "Certeza, amigo." E deu uma piscadinha. Mas quando eles mostraram a ideia pro chefão da Universal, o Bernie Kreisler, ele ficou doido dizendo: "Isso aí tá uma porcaria." Eu não achei nenhuma imagem do Kreisler, então quando eu penso nele me vem a imagem do Leôncio. Esse é o passarinho mais feio e científico que eu já vi, vocês estão doidos que eu vou produzir isso. Mas o Walter não desistiu. Ele insistiu lá com o pessoal da Universal, falando: "Poxa, dá uma chance aí pro personagem, a gente realmente acredita que vai dar certo." E de tanta insistência, o Manda-Chuva aceitou lá e falou: "Tá bom, produzam aí esse personagem, mas é o de vocês que tá na reta." Beleza. Eles correram lá com a equipe, trabalharam duro e lançaram o curta-metragem Knock Knock, que estreou nos cinemas em novembro de 1940. E a gente teve aí a primeira aparição do Pica-Pau, com um visual um pouco diferente do que a gente conhece hoje, uma aparência bem mais amalucada, se é que a gente pode dizer assim, mas com o tempo a aparência dele foi sendo amenizada até chegar ao que a gente conhece hoje. E nem preciso dizer, né galera, foi um sucesso. E detalhe, depois disso o chefão lá da Universal encomendou vários outros desenhos do Pica-Pau, agindo como se nunca tivesse desmerecido a ideia. Que cara mais engraçado. E olha que legal, pessoal. O Pica-Pau foi o primeiro desenho animado a ser transmitido no Brasil, em 1950, pela TV Tupi. O passarinho fez ou não fez história? Meu pagaré é um cavalo amigo que anda comigo. Eu amo. O terceiro desenho da nossa lista é Tom e Jerry. Nossa, esse desenho é sinônimo de manhã no SBT. Tom and Jerry, no Brasil, Tom e Jerry. Na Itália, Tom e Jerry. Na França, Tom e Jerry. Em Portugal. Ai, cale-se, você me deixa... Não! Foi criado em 1940 por William Hanna e Joseph Barbera, que aliás parece muito o irmão do Dr. Now, né, de Quilos Mortais, vocês não acham? Não. Os dois precisavam criar um curta pro cinema e decidiram criar uma história onde um gato perseguisse um rato e as coisas mais absurdas acontecessem. E o curta foi lançado em 1940 nos cinemas com o nome Puss Gets the Boot. Nessa época os personagens ainda nem se chamavam Tom e Jerry. O Tom se chamava Jasper e o Jerry se chamava Jinx. Ainda bem que trocaram o nome deles depois, né? Com certeza. E a aparência do Tom também era bem diferente. A atual é bem melhor, né, galera? O curta fez muito sucesso e mais 113 episódios foram produzidos por Hanna-Barbera entre 1940 e 1957. Em 1965, os curtas produzidos por eles foram editados para TV. Nessa época o pessoal já achava algumas cenas meio pesadas e o desenho sofreu algumas censuras para passar no Reino Unido, por exemplo. Mas a pior fase foi a chamada Genidate, não sei se é assim que pronuncia, quando o desenho passou a ser produzido na Tchecoslováquia, entre 1960 e 1962. Porque nessa fase o Tom era um gato de estimação de um carinha meio irritado, e como ele sempre estava aprontando alguma coisa com o Jerry, o gato era sempre castigado por esse Zé Ruela. Umas cenas que chega a dar raiva de ver hoje em dia. Porque uma coisa, pessoal, era ver o Tom e o Jerry aprontando um com o outro. Os dois eram animais e a graça do desenho tava nisso, né? Nos absurdos que eles faziam. Mas ver esse cara maltratando o Tom, aí não dá. Esses episódios inclusive foram banidos em 2014 pela Cartoon Network. Mais tarde, nos episódios criados especificamente para TV, eles também deram uma amenizada nas cenas de violência e nas cenas consideradas adultas, como episódios onde eles usavam armas de fogo, por exemplo, e até um onde o Tom fumava. Com certeza, muitos episódios antigos de Tom e Jerry, mesmo aqueles da década de 50, seriam bem problematizados hoje em dia. O que eu sei é que eu era criança e era um desenho muito legal de assistir. E o que vocês achavam? O quarto desenho de hoje é Pernalonga. Nossa, como eu assisti isso quando era criança. O Pernalonga foi criado em 1938 por dois sujeitos, o Ted Avery e o Robert Mackinson, que foi quem deu a aparência definitiva para o coelho como a gente conhece hoje em dia. Quando o Tex criou o Pernalonga, ele se chamava Happy Rabbit.
Coelho Feliz. Que bosta! Além desse nome porcaria, ele também era todo branco quando ele apareceu pela primeira vez no curta Porks Harry Hunt, lançado no cinema em 1938. Além disso, a personalidade dele também era bem mais amalucada. Foi só no terceiro curta, chamado Harry Unscarium, lançado em 1940, que o coelho finalmente apareceu cinza e com o nome que a gente conhece hoje, Bugs Bunny em inglês. Ainda bem que desistiram de Coelho Feliz, né? É verdade. E também foi nesse episódio que ele disse pela primeira vez a frase que virou marca registrada do Pernalonga. O que é, velhinho? Esse carinha foi tão importante para a história do cinema animado que ele chegou a ser eleito como o melhor personagem de desenho animado de todos os tempos pela revista americana TV Guide. Vocês concordam? Apesar de também ter sido exibido na Globo, eu assistia mais os episódios que passaram no SBT. E eles são adaptações dos curtas lançados para o cinema a partir de 1948. Assim como vários desenhos antigos, esses curtas do Pernalonga também têm várias cenas que hoje seriam consideradas problemáticas. No Max tem a série do Looney Tunes Show de 2011 que é bem legal, galera. Vale a pena conferir. E lá vocês encontram também os episódios antigos desde 1948. Então corre lá pra ver. E o quinto e último desenho da nossa lista de hoje é Scooby-Doo. Esse não é tão antigo quanto os outros da lista, mas tendo sido criado em 1969, dá pra dizer que ele atravessou gerações, né, galera? Eu acho que sim, minha senhora. Scooby e sua turma foram criados em conjunto, segundo o que consta por aí, por William Hanna e Joseph Barbera, que eu já citei antes aqui no vídeo, por Fred Silverman, executivo da CBS, pelos roteiristas Joey Rubb e Ken Spears e pelo desenhista Yao Takamoto. Agora, o quanto cada um contribuiu, aí é difícil dizer. O que eu posso afirmar é que a série inicialmente se chamaria Who is Scared, em português, Quem Tá Assustado. E foi o Silverman que renomeou o desenho para Scooby-Doo Where Are You, inspirado em uma música que ele ouviu do Frank Sinatra. A história todos vocês já sabem, né? Gira em torno da solução de mistérios. Os 4 adolescentes, Velma, Fred, Daphne, Salsicha, junto com o cachorro Scooby, viajam pelo país naquela van estilosa, resolvendo mistérios sobrenaturais. Mas no final eles sempre resolvem o caso descobrindo que de sobrenatural ele não tinha nada, e terminam desmascarando a pessoa que bolou tudo. Os melhores personagens, pelo menos pra mim, são o Scooby e o Salsicha, que são medrosos e são sempre eles que acabam perseguidos. E olha, é difícil achar alguém que não goste de Scooby-Doo. O desenho é muito bom. Tem vários filmes lançados, alguns em live action, mas a maioria em desenho. E todos eles, incluindo a série animada lançada em 1969, estão disponíveis no catálogo do Max. E galera, entre os links que eu comentei com vocês, tem esse Funko do Scooby e tem a van do grupo. Deixem uma sugestão aí nos comentários, qual vocês escolheriam? E qual desses desenhos da lista você mais gostava de assistir? Tem algum desenho antigo que você lembra e eu não citei? Coloca aí nos comentários e eu posso trazer numa parte 2. Lembra de deixar o like antes de sair, para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E assim eu sei que eu posso trazer mais vídeos como esse. Valeu pela companhia de hoje, espero vocês no próximo vídeo. Até lá, falou!